O tema de hoje é um tema que interessa para todos, para você que é casado, para você que já foi casado, para você que é viúvo e para você que ainda é filho, é um adolescente, você que é um jovem, quem sabe seus pais ainda não estão na igreja, não estão recebendo essa palavra, mas glória a Deus que aqui você está, e você pode guardar essa palavra no seu coração, absorver, anotar, e com muito amor, sem desrespeitar os seus pais e a autoridade deles, vocês podem ir passando para eles o que Deus está ministrando ao coração de vocês, não falando, mas através do seu comportamento, da sua vida, das suas atitudes, e com certeza os seus pais serão altamente impactados e terão a vida transformada, e você vai conquistar a família que tanto você deseja. Então, a família de Deus, a família que Deus tem para nós, não é para durar 6 meses, 1 ano, 3 anos, 30 ou 40. Família, na verdade, é um projeto de Deus para sempre. Atos capítulo 2, versículo 46, parte B, diz assim: juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eu creio que esse é um dos projetos, um dos planos de Deus, que as famílias estejam juntas com alegria, com sinceridade de coração, com transparência. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Primeiro, como é a sua casa? Como funciona o ambiente da sua casa? É um ambiente organizado? É um ambiente de harmonia? Como que funciona as hierarquias na sua casa? Funciona tudo direitinho? Pai, o cabeça do lar, a mãe, a auxiliadora, os filhos recebendo proteção, cuidado. O marido é aquele que é a locomotiva zero dos trem, que vai puxando para a direita, para a esquerda. Se o marido para, ele vê algum perigo, ele protege a família. Se ele anda, a família anda. Ou é um lar desorganizado, onde parece que todo mundo quer mandar em todo mundo, onde a mãe tira a autoridade do pai, os filhos falam mais alto do que o pai, embora ninguém deveria falar mais alto dentro de casa, porque falar alto e gritar não significa autoridade. Quem tem autoridade não grita, quem tem autoridade não xinga, quem tem autoridade não ofende, quem tem autoridade protege, quem tem autoridade cuida, quem tem autoridade ama, quem tem autoridade preserva. Como é a sua casa? Segunda pergunta: qual é o ambiente que se respira por lá? É um ambiente de desconfiança ou de confiança? É um ambiente de alegria ou de tristeza? É um ambiente natural ou é um ambiente meio que tenso? Você vive lá no seu lar, na sua casa, meio que pisando em ovos. Você nunca sabe como você deve se expressar. Você nunca sabe em qual momento você deve se dirigir ao seu pai, à sua mãe ou aos seus filhos. Como que é o ambiente por lá? Terceira pergunta é uma pergunta que eu fiz a semana retrasada, e eu quero repeti-la. Quando você pensa em sua casa, dá vontade de correr para lá ou sair correndo de lá? Você saiu para trabalhar, está chegando o final do dia, o final do expediente, você tem que voltar para casa. Você fica com o coração ansioso de alegria, desejoso melhor, para voltar? Ou você busca um artifício, uma saída para passar na casa da sogra, do cunhado, da nora, de alguém, de um amigo, até na igreja, no futebol, em um happy hour? Mas se tem um lugar que você não quer voltar, é a sua casa. Como que é isso? Você deseja, daqui a pouco termina a reunião, entre 9 e 10. Você fica ansioso, você vai parar ali, tomar um café, bater um papo, mas logo você quer voltar para casa? Ou você vai querer ficar enrolando por aqui?
sair daqui para um outro lugar para chegar o mais tarde possível na sua casa e passar menos tempo possível na sua casa. Quando você pensa na sua casa, você para pensar, quando você parou para pensar por que você não deseja voltar para a sua casa? Você já parou para pensar por que você deseja correr de lá? Tem algum motivo. Nada é por um acaso. Então preste atenção. Se você deseja correr para lá, não é por um acaso. Se você deseja correr da sua casa, também não é um acaso. Tem um porquê. Já parou para pensar o porquê? Deus deseja que a sua casa seja um lugar prazeroso. Deus deseja que você tenha desejo, desculpe a redundância, de retornar para a sua casa. Você pode estar no melhor resort do mundo, na melhor igreja do mundo, no melhor país do mundo, nos melhores restaurantes do mundo, na companhia dos melhores amigos, mas a sua casa você sempre tem que desejar voltar para lá. Não existe, não pode existir um ambiente mais agradável, mais gostoso, mais seguro e mais confortável que o nosso lar. Se você diz, não pastor, tem tal lugar, está errado. Está errado. Não é para acontecer isso. O desejo de Deus não é esse. Deus deseja que a sua casa seja um lugar prazeroso. E para isso é necessário que você entenda o projeto divino para a família. Preste atenção, Deus tem um projeto divino para cada família, independente da religião. Família independe de religião. Família não tem nada a ver com religião. Família tem a ver com Deus. Família é um projeto de Deus. Deus tem um projeto para a sua família. Ainda que você tenha encontrado o seu cônjuge lá na balada, lá na biqueira, lá no boteco, de uma maneira totalmente errada, se conheceram um dia, no outro já foram para um motel no mesmo dia, mas depois vocês decidiram casar. Agora, já que decidiram casar, esse projeto agora faz parte do projeto divino de Deus para a sua vida, e Ele é capaz de mudar o que começou errado. Ele restaura, Ele faz nova todas as coisas. Ele é especialista em milagre. Ele transformou água em vinho. Talvez o seu casamento, ele começou meio que como água, sem sabor, incolor, sem sentido, tudo errado, começou pelo fim e coisa meio atrapalhado. Mas se você colocar a sua família nas mãos de Deus, nesta noite, neste lugar, nesse exato momento, até o final dessa mensagem, Ele transformará a sua família e você viverá o projeto divino de Deus para a sua família. Você crê? Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então vamos ao tema da mensagem de hoje. O tema é, anote por gentileza: faça do seu lar um lugar seguro e de aceitação. Faça do seu lar um lugar seguro e de aceitação. O lar tem que ser um ambiente de segurança, que você pode falar sem medo, que você pode se expressar. O lar tem que ser um lugar que você se sente aceito, amado, querido, desejado, independente da sua condição financeira, do seu grau de escolaridade ou do seu patrimônio, se está com dívida ou sem dívida, se acertou ou errou. O lar tem que ser o lugar de aceitação. O salmista diz assim em Salmos 35: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz assim: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O amor tem que prevalecer na sua família, na sua casa, no seu lar. Quem ama, aceita. Quem ama, cuida. Quem ama, protege.
Quando eu falo de aceitação, não é que você vai aceitar coisas erradas, não é que você vai aceitar o pecado e as coisas erradas, nós sempre vamos odiar, nós sempre vamos abominar, mas o pecador nós sempre vamos amar. Entendeu? Na minha casa não tem espaço para o pecado, mas na minha casa sempre terá espaço para o pecador. Então preste atenção, viver em família não é uma tarefa fácil. Quem disse que é? Mentiu. Viver em família não é uma tarefa fácil. Formar uma família saudável num mundo tão doente é missão quase que impossível. Construir uma família saudável em um mundo doente é quase que impossível, a missão quase que impossível. Mas é possível. Todavia, com Deus, é possível construirmos um lar saudável. O que aconteceria? Preste atenção, uma pergunta. O que aconteceria se hoje o seu filho, seu esposo ou sua esposa lhe chamasse para uma conversa e abrisse totalmente o coração e falasse tudo o que eles têm vivido, sofrido e experimentado de errado? Qual seria sua reação? Qual seria a sua reação? Haveria espaço para eles em sua vida, em seu coração? Haveria? Preste atenção. Se o seu esposo, a sua esposa, seus filhos te procurassem hoje para falar tudo o que eles têm vivido, sofrido e experimentado de errado, qual seria a sua reação? Posso me aprofundar mais um pouco? Nós orientamos isso é bíblico. A senhora que é casada, se o seu marido chegasse para a senhora e falasse: amor, eu preciso que você ore por mim, porque lá na empresa tem uma moça que passou na minha frente, ou na hora do café, e me chamou a atenção. Eu não quero ceder a essa tentação. Eu preciso da sua proteção, da sua oração. Como que você encararia isso? Se a sua esposa chegasse para você, você que é casado, e falasse: amor, ora comigo, porque eu estou sendo tentada lá no trabalho, lá na faculdade, tem um cara que olha diferente para mim, e é um cara de boa aparência, atencioso, mas eu tenho aliança com você. Eu casei com você para até que a morte nos separe. Me ajuda em oração, me protege. Qual seria a sua reação? A Bíblia diz que nós somos curados quando nós confessamos. A Bíblia diz que o mais forte tem que suportar o mais fraco. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas confessar uma tentação não é queda, não é pecado. É melhor confessarmos uma tentação do que confessar o pecado. Mas se tiver pecado, confesse também que será curado. Se a sua filha, o seu filho chegasse para você hoje e falasse para você que eles estão com um desejo altamente antibíblico, ante os princípios bíblicos, contra os princípios familiares, qual seria a sua reação? Eles teriam espaço no seu coração, na sua vida, na sua casa? Porque eu já vi pais falarem o seguinte: eu já disse para o meu filho, pastor, se ele fizer tal coisa eu coloco para fora de casa. Qual filho que vai abrir o coração desse jeito? Eu já falei para minha esposa: se eu sonhar, qual a mulher que vai abrir o coração desse jeito? Porque eu posso dizer, precisamos conversar, porque nós nos amamos e a gente precisa ajustar alguma coisa. Mas eu posso dizer, precisamos conversar, viu? A coisa não está nada boa, eu estou por aqui com você, ó. É totalmente diferente. Concorda comigo, sim ou não?
Então preste atenção, essa frase é uma bênção, quando dita sem ódio no coração. Dialogar, conversar, compartilhar, totalmente desarmado, sem medo de ser apedrejado. Muitas casas, mesmo de crentes, não são seguras, porque os relacionamentos foram quebrados e não foram reatados. Quantas pontes detonadas você tem deixado ao longo da sua vida? É tempo de reparar pontes e construir novas, mais sólidas. A base para estas novas pontes em sua vida pessoal e familiar são essas que eu vou te apresentar agora. São 3 bases, anote aí. Preste atenção. Agora, recentemente, em um estado americano, um navio cargueiro passou e quebrou a ponte. 6 pessoas morreram. No momento que a ponte quebrou, logo quando já estavam dando noticiário, mas se eu não me engano no dia seguinte, os governantes, as autoridades daquela região, já deram prazo aproximado para a reconstrução da ponte. E eles falaram, e se demorar muito, vai aumentar o custo de vida lá do outro lado, porque vai levar muitas horas e até dias para o transporte chegar lá do outro lado. Sabe, irmãos, tem pontes que nós já quebramos no nosso relacionamento familiar, que por falta de reconstrução está nos custando caro. Está nos custando caro, está nos distanciando de Deus, está nos levando para o abismo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Está nos levando para distante dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos pais. Chegou a hora de restaurarmos as pontes quebradas. Quais são as bases para restaurarmos essas pontes, pastor? Lembre-se dessas 3 bases até o fim da sua vida para a sua família. Primeira base, uma fé baseada na Bíblia. Diga comigo, uma fé baseada na Bíblia. Segundo, uma esperança firmada em Jesus. Escreva. Terceiro, um amor baseado em Deus. Bíblia, Jesus, Deus. Bíblia, esperança, amor. Diga comigo, Bíblia, ou melhor, perdão, fé, esperança e amor. Uma fé baseada na Bíblia, uma esperança firmada em Jesus, um amor baseado em Deus. São as 3 bases. Você quer ter a sua família para sempre? Você quer restaurar pontes que foram quebradas? Você precisa dessas 3 bases. Escrevam. Alicerce sua casa sobre essas 3 pedras fundamentais e tudo vai dar certo. Creia que a sua casa será um lugar seguro de aceitação, que irá prevalecer contra os ventos fortes do presente. Eu quero declarar, Deus está com você. Deus está com você, Deus está com a sua família. Salmos de número 27, versículo 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Se o Senhor é o teu refúgio, se o Senhor é a tua salvação, você não vai ter medo de nada. Você vai conseguir construir uma família forte, uma família para sempre. Deus fortalecerá você. Provérbios 3, 25 e 26 diz: não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. Só tem um que pode livrar você de cair em armadilhas, é Deus, é o Senhor. Ciúmes doentio nenhum livra alguém e casamento de armadilhas. Ficar vigiando, ficar perguntando onde está, que hora vai chegar, com quem andou, de quem é esse cheiro, não vai proteger casamento nenhum, família nenhuma. É o Senhor que protege.
O Senhor está onde você não consegue chegar. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos, justos e injustos. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. O Senhor está comigo, não temerei, disse o salmista em Salmo 118, versículo 6. Sua família, meu irmão, minha irmã, é o seu maior patrimônio. Se você não investir nela, você investirá em quê? Sua família é o seu maior patrimônio. Não é o seu carro, não é a sua casa, não é a sua roupa, não é o seu currículo acadêmico, não é a sua conta bancária, não é as suas viagens ao exterior. A sua família é o seu maior patrimônio. Agora preste atenção, quando eu falo em investir na família, eu não estou dizendo que você deva comprar um ferro novo, panela de pressão nova, máquina de lavar ou de roupa. Isso não é investimento, isto não é presente de aniversário. Estes são objetos para servir a família, inclusive você, marido. Amém? As irmãs podem dar um glória a Deus? Investir em vida, preste atenção, investir em vida, investir em família, é comunicação, amor e respeito. Investimento na família, investimento em pessoas é amor, comunicação e respeito. Isso é investimento. Ouvir. O lugar para suporte de boas e más notícias, um lugar que enfrente acidentes de percursos, o lugar onde os feridos não sejam deixados para trás, nos momentos mais difíceis da vida deles. Tem que ser a família, esse lugar de segurança, esse lugar de aceitação. Preste atenção, você tem perdido filhos quando eles se casam ou tem ganhado genros e noras como os filhos? Pergunta. Sua família tem soldados feridos e perdidos para trás? Sua casa está bonitinha, você está legal aqui, mas quantos estão feridos lá atrás? Quantos ficaram feridos no meio do caminho? 3 bases para resolver conflitos em casa. Anote, por favor, 3 bases para resolver conflitos em casa. Primeiro, enfrente com sinceridade todos os problemas. Enfrentar com sinceridade todos os problemas. Fazer de conta que não existe, não querer ouvir, colocar mãos no ouvido, sair, deixar o outro falando sozinho, isso não é família. Isso não é família. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por favor, não se manifeste. Mas como que é o ambiente na sua casa? De equilíbrio, de amor e de poder? Ou qualquer coisinha você sai do controle? Quebra o celular, derruba a televisão, chuta a mesa, chuta o cachorro, empurra a esposa? Que negócio é esse? Deus não te deu esse espírito não. Esse espírito não é de Deus não. O espírito que Deus nos deu, Ele não vai nos dar, Ele já deu. É de amor, diga amor, poder e equilíbrio. Poder sem equilíbrio é um desastre. Poder sem amor é uma tragédia. Poder, amor e equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio. Se você não sabe o que falar, não tem equilíbrio nas suas palavras, fique quieto. E o outro, não fica tentando o outro para falar não. Espera o momento dele. Consegue entender isso? Preste atenção. Quer resolver problemas? Enfrente com sinceridade. Isaías 41:10 diz assim: pois não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita e vitorioso.
vitoriosa. Deus tem vitória para você diante de todos os problemas. Se você tem o Senhor como base da sua família, como base do seu lar, o inimigo não te destruirá. Deus te dará vitória. Não se foge de problemas. Problemas são encarados, submetidos a Deus em oração e são resolvidos. Vou repetir: problemas são encarados, submetidos a Deus em oração e são resolvidos. Está com um problema sério lá? Vem orar aqui na sala de oração. Mas parece que é mais fácil ir lá no fórum, buscar um advogado. É mais fácil mandar embora do que dobrar o joelho. Deus nos deu uma saída. Não custa-lhe nada. Você não precisa pagar R$1. Ele já te deu funcionando. É simples, ó. Faz assim, ó. Só dobrar o joelho. Consegue aí? Tá mexendo aí? Não estralou não? Ele já te deu. Ó. Dobra o joelho. Não custa nada. Conta para Jesus onde está a sua dor. Ele te escuta lá dos altos céus, não é isso? Mas é assim agora. E Ele te responde. Ele responde. Ele responde. Apresenta seu problema. Apresenta o seu casamento. Ei, deixa eu falar. Não apresenta o seu marido lá no salão de beleza não. Quem já passou aqui no lixão indo para São Miguel? Quem já viu gente catando lixo no lixo? Aquilo que não serve para você, tem gente querendo. Fica falando mal do seu marido lá no salão. Fica falando mal da sua esposa lá no seu trabalho, lá no futebol. Fica contando do seu casamento para todo mundo na igreja. Aqui, todo mundo está no processo de cura, viu? Tem gente que está chegando para ser curado hoje. Tem gente que já está aqui há um tempo e ainda não foi curado. Fica contando. Você mete o pau na sua esposa. Um dia seu colega vê a sua esposa e diz: rapaz, que é isso? Esse cara é doido. Rapaz, se eu fosse você, largava ela agora. O quê? Esse, faz assim, esse é irmão desse. Você está entendendo? E olha, nem fica falando mal e nem fica falando bem demais. Entendeu? Fica, ó. O marido é seu, a esposa é sua. Curte ele, curte ela. Curte a mulher da sua mocidade. Resolva em oração. Em vez de contar para os outros, conte para Deus. Não se foge de problema. Fazer vista grossa não resolve problemas, muito pelo contrário. Todos os problemas da sua casa, receba essa palavra em nome de Jesus. Todos os problemas da sua casa podem ser resolvidos em nome de Jesus. Eu libero, isso é uma palavra profética. Todos os problemas da sua casa podem ser resolvidos. Coloca nas mãos de Deus. Coloca nas mãos de Deus. Aleluia. Três bases para resolver conflitos. Primeiro, enfrente com sinceridade todos os problemas. Segundo, peça sabedoria a Deus. Porque tem cônjuge que não tem sabedoria. Quer resolver o problema, até quer, mas em vez de resolver, cria outro. Em vez de fechar a catrera, opa, como que é? É isso aí. Amplia mais ainda. Amplia mais ainda. Um demônio aí que quer atrapalhar minha língua. Sai fora, sangue de cordeiro. Olha aqui. Em vez de criar, resolver o problema, cria outro.
Olha o que diz Eclesiastes 7,19, anote. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Uau! Que lindo! Olha que a Bíblia é demais. Você pode não saber o que fazer, mas eu tenho uma boa notícia: o seu Deus sabe. Diga a Deus: eu não sei o que fazer, então já que eu não sei, está em suas mãos, Ele resolve. A forma, o tato e o jeito de resolver problemas, em especial de relacionamentos, é fundamental. Preste atenção aqui, gente. A maioria de nós, eu me incluo nisso, porque essa mensagem não é para você, é para nós, eu me incluo nisso. A maioria de nós não vimos os nossos pais sentarem para conversar. Era tudo aos trancos e faz o que eu estou mandando. Você tinha que pegar o código ainda. Você não conseguiria entender. O que, pai? É assim, não é? A mulher estava cansada, tadinha, cuidou de 10 barrigudos o dia todo. 10 crianças, 12 crianças. Quando ela estava esperando o marido para chegar em casa para descansar, que descanso que nada. Ele já queria era janta fresquinha. É assim, não é? Roupa lavada. E depois da janta ele ia assistir o jogo, o jornal, o Voz do Brasil. E quando ela pensava em relaxar, ele disse: relaxar que nada, agora eu vou para o parquinho de diversão. Ele saía cedo e deixava ela com os 10 banguelos de novo. Foi assim. A maioria de nós não viu o pai ouvir a mãe, segurar na mão, dar uma volta no lago, tomar um sorvete. A maioria de nós não vimos os nossos pais sentarem à mesa com os filhos e brincar, jogar a conversa fora. Ouvir algumas verdades até dos próprios filhos. Ah, se o filho falasse alguma coisa: fica quieto, rapaz, eu estou com essa mão na sua boca e tira esse dente aí da agora. Você vai ver. Era assim ou não era? A irmã está rindo ali, passou por isso, né, Marô? Era assim. Você fala: mãe, menino. Só que nós estamos no século 21. Nós estamos na geração da comunicação. Nós estamos na era do Zap, YouTuber, TikTok. Quem tem TikTok aí? TikTok. Outras plataformas mais que nós nem sabemos. Comunicar satélite. Satélite. Tem que ouvir. Tem que falar. Tem que dialogar. Então preste atenção. O tato, o jeito de se resolver problemas, em especial de relacionamentos, é fundamental. Terceiro, seja uma pessoa, ouça isso aqui, seja uma pessoa verdadeira. Quer resolver problemas? Seja verdadeiro. Meu irmão, se errou, fale que errou. Se não fez, esqueceu, fale que não fale que não sabia. Se não tem dinheiro, fala que não tem dinheiro. Seja verdadeiro. Números 32:12 diz: com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. Projeto de Deus para a família. Deus espera que nós sejamos íntegros com a nossa família. Seja íntegro com a sua família. Decidir encarar os problemas com sabedoria de Deus e viver uma vida de verdade dentro da sua casa. Mas como pastor, eu vou construir este lugar especial, seguro e de aceitação que prevalecerá. Como eu faço isso? Eu vou te ensinar como fazemos isso. Antes, lembre-se, tem essas duas verdades em sua mente. Vai levar tempo para estabelecer confiança.
Diga comigo, vai levar tempo para estabelecer confiança. Porque tem gente que pisa na bola 10, 20, 30 anos. Dialoga agora, conversa agora. E quer que tenha toda a confiança amanhã. Não, não é assim não. Não é assim não, irmão. Você vai ter que lançar semente. Prepara a terra, lança semente. Rega. E no outro dia rega de novo. E no outro dia rega de novo. E vai ter dia que vai ter que regar 2 vezes. Dependendo da planta, da semente. Vai vir umas pragas, você arranca. Continua regando. Vem mais pragas, você arranca. Continua regando. Lá nas tantas aparece um brotinho, mas não é fruto ainda. É só um caulezinho, é só uma folhinha. Continua regando. Vem as pragas, arranca. Vai vir formiga, arranca, mata a formiga, continua regando. Ela vai crescer e de repente ela florescerá. Mas ainda não são os frutos, são as flores. Continua regando, continua preservando, continua cuidando, continua, já virá os frutos. Confiança não se compra em uma prateleira de supermercado. Confiança e respeito não se adquire numa plataforma. Confiança e respeito não se vem com um título. Agora ele é pastor. Não. Agora ele é pastor. Não. Agora é diácono, é líder de célula. Não. Confiança se conquista e leva tempo. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui nesse auditório no campus online. B. O cultivo da manutenção, ele é contínuo. Mês passado eu estive no Ceasa aqui de Campinas. Fui no setor de plantas e comprei várias plantas. Comprei aqui para a igreja e comprei para a minha casa também. Liguei para o jardineiro, falei, senhor Claudemir, preciso que o senhor venha aqui em casa. Mandei foto, vídeo das plantas. Quero plantar isso aqui, ó. Quero arrancar aquelas e plantar essa. Eu comprei as plantas já no estágio bonito, algumas já com flores. E ele disse, senhor Isaac, o senhor vai molhar nas 2 primeiras semanas, todos os dias. Na 3ª semana adiante, o senhor molha de 2 a 3 vezes na semana. Falei, beleza. E eu lá molhando. Eu fiz uma viagem. Pedi para o meu garoto molhar. E a minha esposa também. Minha esposa ama tanto planta. Como ela gosta de regar. Nunca vi uma mulher que gosta de regar tanta planta quanto a minha esposa. Meu filho então nem se fala. Quem já viu o vídeo dele sabe disso. Mas regaram. Graças a Deus é a graça. Nosso lar é sustentado pela graça. A favor e merecido. Glória a Deus. E eu cheguei de viagem. Acho que era umas 8, 9 horas da noite. Ou da igreja, não lembro. E quando eu olhei, eu falei, vocês observaram que as plantas estão comidas? Não tem folhas? Não tem flores? A rosa está pelada. Ela disse, não. Quando nós molhamos, estava tudo ok. E faz pouco tempo que a gente molhou. Umas 2 horas atrás. Eu fui lá dentro, tirei minha roupa, coloquei chinelo. E eu vim olhar as plantas de perto. Eu falei, meu Deus. Eu vi um caminho longo de formiga, preto. Eu disse, é formiga. Eu tenho que parar essas formigas. E agora, essa hora da noite? Não tem um veneno aqui? Como que eu faço? Peguei a mangueira e coloquei as formigas para correr. Uma por uma. Aí depois que eu pus elas para correr do meu jardim, falei, agora eu vou ver de onde elas estão vindo. Tem a minha casa, tem um lote baldio, tem outro lote baldio e vem mais uma rua. Pois é, as formigas estavam vindo lá da outra esquina da rua. Aí eu fui, olhei, eram 2 formigueiros. Falei, amanhã eu vou comprar um veneno e vou pedir explicação como funciona. O cara me explicou. Peguei o veneno, fui lá no formigueiro, lá na esquina. Tinha nada a ver com a minha casa. Tinha nada a ver com a minha família. Tinha nada a ver, a gente não plantou formiga. Nós não geramos formiga.
Mas eu fui lá e coloquei o veneno em volta dos 2 formigueiros. Acabou. Fiquei de olho. Deixa eu ver se uma outra formiga não vai voltar. Não voltaram. Continuei regando. E eu olhava para as plantinhas e falei, puxa vida, já era para estar em outro estágio. Era para estar tão bonita, mas eu regava. Todo dia. Quando foi ontem, cheguei para minha esposa, falei, sabe, que elas nem olham isso. Falei, sabe as plantas que a formiga comeu? Sim, pois é, já estão com flores outra vez. A roseira já tem rosa. Mas por quê? Porque eu não desisti. Eu não fiz vista grossa. Eu continuei regando. Família é assim. Tem alguma família que te inspira? Você acha que eles não regam todo dia? Você acha que eles vão fazendo de conta que não tem problema? Tem que estar comunicando sempre, dialogando sempre, tem que ter tato, tem que ter jeito, tem que ter comunicação sempre. Então preste atenção, é um processo contínuo, é um cultivo da manutenção, ele é contínuo. Não desista, não recue. Este, meus irmãos e irmãs, é o caminho para ter uma família, um lar seguro e de aceitação. Salmos 35 diz, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Agora, pastor, como construir um lar seguro e de aceitação? Anote a pergunta. Como construir um lar seguro e de aceitação? Primeiro, perdoe aqueles que te feriram dentro de casa. Que às vezes a gente perdoa o patrão, às vezes a gente perdoa o colega no futebol. Briga, xinga, o cara entra com a chuteira, mete o cravo na canela, briga, levanta, vai para cima, mas na outra semana estão jogando tudo de novo. Mas dentro de casa, fica com bico, fica sem se falar, diz que não ama mais. É fácil perdoar os de fora, difícil é perdoar os de dentro, porque os de dentro é um projeto divino. É os de dentro que na hora do vamos ver, vão segurar a onda para você. Sabe aquela mulher que você não dá valor hoje? Quando você ficar mais velho, a amante te larga. Quando tiver um AVC, quando tiver um infarto e não morrer do infarto, é a ex que vai cuidar e os filhos. Não era melhor ter perdoado? Ter continuado junto? Não é brincadeira não, eu vi isso na minha família. E já vi em várias famílias. Perdoe. Perdoe aqueles que te feriram dentro de casa. A primeira coisa a se fazer é eu perdoar aqueles que têm me ferido. E a segunda é consertar os danos que eu tenho causado ao ferir outros. Que eu sou ferido muitas vezes, mas eu também acabo ferindo. Essa coisa da gente falar, você que é o culpado. Não, nós somos o culpado. Nós somos. Nós vamos lidar com aqueles que têm nos machucado e com aqueles que nós temos machucados. Porque é o que eu devo. Por que é que eu devo dar este passo? E como posso fazê-lo? Primeiro, você é um filho um filho ferido, é um pai ferido, ou um cônjuge ferido. Sua atitude hoje é o perdão. Sabe por quê? Sabe por que você tem que perdoar? Porque Deus já te perdoou. Sabe por que você deve perdoar? Porque Deus já te perdoou. Colossenses 3,13 na versão BV da Bíblia diz assim: sejam amáveis, olha aqui que lindo, sejam amáveis e prontos para perdoar, jamais guardem rancor, lembrem-se que o Senhor os perdoou, portanto, vocês devem perdoar os outros. A Bíblia é linda demais, eu amo a palavra de Deus, eu amo a mensagem da cruz. Quando eu lembro quanto Deus tem me perdoado,
fica muito mais fácil perdoar os outros. Você nunca terá que perdoar alguém mais do que Deus já tem perdoado você. Eu vou repetir. Você nunca terá que perdoar mais alguém do que Deus já tem perdoado você. Eu nunca terei que perdoar uma pessoa mais do que Deus já tem me perdoado. Quando você tem dificuldade em perdoar aos outros, geralmente é porque você não se sente perdoado. As pessoas que se sentem perdoadas acham que é muito mais fácil perdoar os outros. Pastor, por que eu devo perdoar? Porque ressentimento é um veneno contra você mesmo. Ressentimento é um veneno contra você mesmo. Pastor Bill Hybels, um pastor e escritor americano, ele diz que não perdoar é como você tomar o veneno do rato e esperar que o rato morra. Se foi você que tomou o veneno do rato, é você que vai morrer e não o rato. Pastor Rick Warren, pastor americano também, escritor, ele diz assim: guardar ressentimento no coração é como cometer um suicídio emocional. Olha aqui, gente. Tem gente que está morrendo aos pouquinhos, guardando mágoa no coração, rancor no coração. A mágoa é sem sentido e desnecessária e doentia. A mágoa é sem sentido, desnecessária e doentia. Olha o que a Bíblia diz no livro de Jó. Jó capítulo 5, versículo 2, na versão NBLH, nova Bíblia na linguagem de hoje. Diz assim a palavra de Deus: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo, que leva à morte, isto é tolice. Olha o que a Bíblia diz, é tolice, ficar desgostoso e amargurado, é loucura. A Bíblia está dizendo que amargura é loucura porque ela é ilógica, sem sentido. A amargura leva as pessoas a fazer coisas estúpidas. A amargura leva as pessoas a fazerem coisas estúpidas. Sim, é como atirar em si mesmo quando você tentar acertar em outra pessoa. É como atirar em si mesmo quando você tenta atirar na outra pessoa. Você sempre machuca a si mesmo mais do que aos outros. Jó, na nova tradução na linguagem de hoje, capítulo de número 18, versículo 4, diz assim, olha aqui: com a sua raiva, você só está se ferindo. Com a sua raiva, você só está se ferindo. Meus irmãos e irmãs, a amargura é desnecessária. Por que desnecessária? Porque você sempre se machuca mais do que os outros. Quando você fica com raiva e quando você fica amargurado com alguém, você não fere aquela pessoa, você está se consumindo, se moendo por dentro, fica triste e isso não incomoda nem um pouco a outra pessoa. Só você que fica triste. Alguém na sua família pode ter ferido você por 10, 20, 30 anos. 10, 20, 30 anos atrás, e você ainda está amargurado por causa disso. O que aconteceu ainda está fazendo você se sentir miserável. Apesar de o que já fez, do que aquele que te feriu nem lembra mais do que ele fez. Já viu aquele dito popular que diz assim: quem bate, e quem apanha, quem já apanhou aí dos pais? Pergunta para o seu pai e para a sua mãe: mãe, sabe aquele dia? O quê? Eu? Ah, é assim ou não é? Então preste atenção, a amargura não pode mudar o passado. Diga comigo, a amargura não pode mudar o passado, não pode corrigir o problema, não pode mudar a pessoa, nem mesmo pode feri-la. A amargura só fere você mesmo, irmão. A amargura só fere você mesmo. Eu nunca conversei com alguém que tenha estado amargurado e dissesse: eu estou me sentindo tão melhor ficando amargurado. Não existe isso. Não existe isso. A amargura apenas faz você ficar fora de si e infeliz. Ouça isso: as pessoas mais infelizes que eu conheço são aquelas que estão carregando uma mágoa de alguém.
Amargura é sem sentido e desnecessária, como eu já falei. Ficar irado é um erro, mas ficar amargurado é pecado. Jó, na versão NVI, Jó capítulo 21, versículo 23 ao 25 diz assim, olha: o homem morre em pleno vigor, quando se sentia bem e seguro, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de tutano. Olha aqui, ponto. Já o outro morre tendo a alma amargurada e sem nada a ter desfrutado. Que coisa, hein? Pesquisas têm mostrado que a emoção mais doentia que alguém pode ter é a amargura, pois ela é como um câncer que come você vivo. Já outro morre, ela tem consequências físicas, a amargura, o ressentimento. Alguma vez você já disse, olha aqui, aquele sujeito é uma dor de cabeça. Ele pode ser uma dor de cabeça, sim, até pode. Talvez ele seja a causa da sua dor de cabeça, somente para você, porque você está amargurado com ele. Certa vez um sujeito entrou pela porta de um consultório e disse ao médico: doutor, eu preciso de um remédio para uma dor causada por colite. Uma dor causada por colite. O que significa colite? Infecção no colo intestinal. E o doutor perguntou: com quem você está colidindo agora? Com quem você está colidindo agora? Dr. S.L. McLean, creio que é assim que se pronuncia o nome dele, escreveu um livro que mostrou que o maior causador de problemas físicos em sua vida são a culpa e a amargura. Ele disse o seguinte, observe: não é o que você come que é importante, mas é o que está comendo você. A raiva, o ódio, a amargura, o ressentimento vai acabando com a pessoa. A pessoa tem 30 anos, ela aparenta ter 60. A pessoa tem 60 anos, aparenta ter 90. Amargurada. A pressão não normaliza. Diabetes fica descontrolado, colesterol descontrolado. Pressão vai lá em cima, AVC, infarto, o intestino não funciona direito, amargura. Não estou falando que todas as pessoas que têm algum problema desse de saúde que eu citei é resultado de amargura, não, nem sempre. Mas a amargura gera esses problemas. É importante nós entendermos isso. Nós precisamos perdoar aqueles que nos feriram para o nosso próprio bem, porque eu precisarei do perdão deles no futuro. Todos nós, preste atenção, todos nós vamos precisar do perdão de alguém no futuro. Veja o que Jesus nos ensinou. Evangelho de Marcos, capítulo 11, 25, na versão BV, diz assim: mas quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos, para que o seu Pai que está no céu perdoe os seus pecados também. A amargura bloqueia o sentimento do perdão de Deus em sua vida. A Bíblia diz que não podemos receber o que não estamos desejando dar. Essa é a grande verdade. Se você não deseja dar perdão, você não pode receber perdão. É perigoso fazer a oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: Senhor, perdoa-me como eu também perdoo as pessoas que têm me ofendido. Você realmente quer isso para a sua vida, meu irmão? Lógico que não, ninguém quer. Nós precisamos perdoar os outros, porque Deus tem nos perdoado. Certa vez um sujeito se aproximou de um grande pastor, evangelista e pregador chamado John Wesley, que viveu, se não me engano, no século 17, na Inglaterra. E o jovem disse:
John Wesley, nunca posso perdoar aquela pessoa, nunca mesmo. John Wesley disse: nesse caso, meu filho, espero que você nunca peque, porque se você pecar, você vai precisar do perdão dele. Se você não perdoar ele, o Pai não pode perdoar você. Todos nós precisamos do que não estamos querendo dar. Não destrua a ponte que você vai precisar atravessar mais adiante. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não destrua a ponte que você vai precisar atravessar mais tarde. 2. Faça reparos com aqueles que você já feriu em sua família. Faça reparos, reconstrua. Revele a sua ferida. Admita, deixe que ela saia de você, encare-a. Revele a sua ferida. Olha, amor, eu estou machucado, estou ferido com você, eu estou magoado. Você falou tal coisa, você agiu de tal jeito, você se expressou de tal jeito. Isso me feriu, me magoou. Seja verdadeiro. E seja humilde para ouvir. Seja honesto. Você não pode superá-la até que você admita: isso machuca muito o que você está fazendo comigo. Tem gente que diz assim: não é nada não adianta, não vamos conversar, deixa assim mesmo. Não deixa assim mesmo não. Dá direito ao outro a corrigir o erro dele. Dá direito a você receber o perdão lá na frente. Seja honesto. A questão é que você pode perdoar. Você primeiro precisa revelar sua ferida. Admita, ponha numa folha de papel. Pessoas feridas ferem. Talvez você feriu porque está ferido e não admite isso. Talvez você está ferindo porque você já foi ferido e não consegue admitir isso. Preste atenção aqui, eu vou terminar. Teria muito mais para falar. Mas eu vejo algumas pessoas que têm dificuldade na submissão. Algumas mulheres têm dificuldade em receber autoridade masculina. Não estou dizendo que é uma regra, mas geralmente essas mulheres tiveram algum problema e foram feridas por uma figura masculina. Um pai, um tio, um amigo, um namorado na adolescência, na juventude. Ela não aceita autoridade masculina. Isso é uma brecha enorme para Satanás entrar e criar um outro abismo. Alguns homens têm dificuldade de exercer a sua autoridade de homem. Quando eu falo autoridade, não tem nada a ver com ignorância, com estupidez, com violência, seja ela verbal ou física, nada disso. Autoridade, se posicionar dentro de um lar, dentro do casamento, diante dos filhos. Geralmente tiveram ausência dos pais, foram criados pelas mães. Sem querer, inconscientemente, a mãe tratou muitas vezes com muita delicadeza, passando a mão na cabeça, fazendo tudo pelo garoto, porque afinal de contas ele não tem o pai presente. Então a mãe tem que superar todas as necessidades do garoto. O garoto não pode sentir a ausência do pai. Só que o pai não só supre, o pai corrige também. O pai diz: pega, vai lá, você consegue. A mãe diz: não, deixa que eu faça então. Meu garoto, lá no condomínio, tem lá o local de reciclagem. É fora do condomínio. Tem que andar uns 3 minutos. Ô pai, você não pode me dar uma carona até lá não? Mas por que isso aqui? Ô pai, olha o sol aí, né? Está muito quente. Não, você vai levar. Sabe o que você vai levar?
Porque a vida não tem só sombra para você. A vida tem mais sol quente do que sombra. A sombra, meu filho, é para poucos. É para quem tem coragem de enfrentar o sol. Ô pai, por favor. Não, você vai. Zaquinho, fecha o escritório lá embaixo. Ô pai, tem que fechar mesmo? Tem. O que é, Zaquinho? Tô vendo se não tem bicho no corredor. Zaquinho, vai lá. Tem bicho não. A missão dele é colocar o lixo lá fora para o lixeiro, não só o reciclável, mas o outro lixo também, e guardar a lixeira depois que o lixo passa. Diz que, Zaquinho, se eu voltar da igreja e essa lixeira estiver aqui na calçada, você vai levar no quintal. Tá bom, pai, pode deixar. Fica intertido no jogo, faz a lição. Eu chego 10 horas da noite. O que está na calçada? E aí, Zaquinho, tudo bem? Tudo bem, pai. Fez a lição? Fiz. E o lixo? Oh, esqueci. Ah, pai, o lixo não passou hoje não. Passou, filho, está vazio lá, está aberto o negócio. Então leva lá. Pai, não pode ser amanhã? Não, é agora. Porque ele tem que aprender a respeitar a autoridade. Se eu não ensinar dentro de casa, ele vai aprender de maneira dura e cruel lá fora. E um dia ele vai ter filho. Se eu não ensinar para ele, ele não vai ter como ensinar para os filhos. Entendeu? Ele tem que levar. No outro dia ele vai saber, eu não quero levar 10 horas da noite, ele cheira lá no quintal. Então eu vou levar agora às 10 horas. Entendeu? Então muitos homens têm dificuldade de exercer a autoridade de homem no lar, como marido, como esposo, como pai. Por isso que tem muitas mulheres doentes, que o marido não age, a mulher tem que reagir. O marido não age, a mulher tem que fazer. Mulheres engordando. Não é porque come muito não. É porque mexe no metabolismo da mulher, no sistema nervoso. Ela vai para a academia, ela faz regime e ela não consegue perder peso. Porque não tem um marido presente, está dentro de casa, mas não exerce autoridade. Então qual que é o segredo, pastor? Perdoe seu pai. Perdoe a sua mãe, que te decepcionou, que te feriu, porque fez ou deixou de fazer lá atrás. Seja curado, receba a cura e viva o melhor de Deus na sua vida. Consegue entender? Está aqui os prestadores de serviço da igreja. Tem um monte aqui. Maior dificuldade é encontrar homens responsáveis. Amanhã é o dia da maioria faltarem. É ou não é, Kleber? Amanhã é o dia. Não tem responsabilidade, quer prazer na hora. É igual videogame, adrenalina, tem que ser agora, tem que passar de fase. Não importa o trabalho amanhã, tem que ir pro forró, ou depois da igreja tem que ir comer pizza, tem isso, vai chegar 2, 3 horas em casa, e amanhã não vai trabalhar, perde a hora. Faz o serviço de qualquer jeito, só para ganhar o dinheiro no final do mês. Nós estamos criando uma geração de pessoas irresponsáveis, que não sabem exercer sua autoridade, de ser humano, de homem e de mulher. As mulheres não estão sabendo ser mulher, e os homens não estão sabendo ser homem. O problema está dentro de casa. Então, qual que é o segredo, pastor? Libere o perdão. Talvez o seu pai já morreu, a sua mãe já morreu, você não tem mais contato, mas libere o perdão no mundo espiritual. Tira essa mágoa, esse ressentimento, viva, a sua vida continua, você está vivo. Você tem um presente da vida. Não diga não tem jeito, não vale a pena, deixa para lá, não. A questão é que você pode. Você primeiro precisa revelar sua ferida, admita, ponha numa folha de papel. Pessoas feridas ferem, talvez você feriu porque está ferido e não admite isso. Você pode fazer 3 coisas com a sua ferida, e eu já estou terminando.
3 coisas que você pode fazer. Anote. Primeiro, você pode reprimi-la. Reprimi-la. Escreva, reprimi-la. De preferência, em letra maiúsculas, letra cheia. Reprimi-la. Fazer de conta que não existe. Ignorá-la. Tirar ela do seu caminho. E isso nunca funciona. É viver a lá Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. B, você pode minimizá-la, simplesmente dizendo: isso não é nada, isso não é importante, eles fizeram o melhor que podiam. Não, eles não fizeram, isso ainda machuca você. Ou você pode confessá-la. C, último, você pode admitir. Tenho visto pessoas dizerem: eu realmente gostaria de fechar a porta do meu passado. Gostaria de encerrar isso de tal maneira que esta pessoa não me machuque nunca mais. Então reconheça, admita. Preste atenção. Se você já foi picado por um escorpião, o que é aconselhável fazer? Está ali, o Felipe uma vez foi picado por um escorpião. Foi, Felipe? O que ele fez? Alguém pegou o escorpião para ele, foi isso? E colocou no vidro. Por que isso? Para chegar no hospital, na UPA ou no posto de saúde e falar: foi esse escorpião. O doutor aplica o remédio certo. Se você for picado por uma cobra, ainda que você não consiga levar a cobra, mas é importante você falar qual tipo de cobra que te picou. Cascavel, jararaca, coral, qual? Que lá o médico vai aplicar o remédio certo. Você tem que falar para quem te machucou. Você tem que admitir. Você não pode simplesmente deixar o tempo passar. Se o bicho mordeu, você precisa saber qual foi para aplicar o remédio certo. Não deixe que o seu passado continue ferindo você e amargando o seu presente, dirigindo os seus dias, fazendo os negros. Não! Até quando você vai adiar aquela conversa com seu filho? Até quando você vai adiar aquela conversa com seu cônjuge? Até quando você vai adiar a conversa com o seu líder eclesiástico, quem sabe o seu pastor, o seu líder de célula, quem sabe o seu líder de ministério de louvor, de diaconato, líder do ministério infantil, de alguma área? Até quando você vai adiar a conversa com a sua nora, com a sua sogra, com o seu genro, com o seu cunhado? Até quando você vai ficar empurrando com a barriga? Reconstrua essa ponte. Ultimamente eu tenho feito isso. Eu tenho ligado para pessoas que já caminharam comigo. Estávamos um longo tempo sem se falar. Eu ligo, eu mando mensagem. Eu expresso a minha gratidão pelo tempo que ele esteve na minha vida ou ela. E sabe o que eu recebo de volta? Carinha de choro. Alguém tem que tomar a iniciativa. Sabe o que eu recebo de volta? Pastor, podemos tomar um café? Podemos conversar? Sabe o que eu recebo de volta? Um outro áudio às vezes. Poxa, pastor, o senhor não sabe quanto me fez bem ouvir a sua voz e saber que o senhor se importa comigo. Até quando você vai adiar? 2, libere seus ofensores. E eu quero terminar aqui. Libere seus ofensores. Você não precisa me falar quem te ofendeu. Mas você sabe. Você vai falar para Deus nessa noite. Você vai falar para Deus. Você vai dizer: eu libero os meus ofensores. Eu os deixo ir. Liberte seus escravos. Liberte seus escravos que você mantém acorrentado ao seu passado de dor. Deixe-os ir. Não traga ninguém escravo em seu coração. Pastor, como eu faço isso? Como é que eu libero os meus ofensores?
Como que você faz? Perdoando. Perdoe. Esta é a única maneira de liberar alguém que o fere. É perdoando. Você não espera até que ele peça perdão. Você faz isso. Quer ele peça perdão? Não. Pois você está fazendo isso para o seu próprio bem, não para o bem dele. Peça perdão. Por quê, pastor? Porque Deus tem perdoado você. Deus tem perdoado você. Você vai precisar do perdão no futuro, e a amargura não funciona. Ela só faz se sentir miserável. Então você libera os seus ofensores e perdoa para o seu próprio bem. Como é que você sabe que liberou o seu ofensor completamente? Como você sabe? Quando você pode pensar neles e isso não o machuca mais. Você pode orar a Deus para que abençoe a vida deles tranquilamente. Até quando você vai guardar rancor? E eu quero terminar dizendo, se coloque de pé por gentileza. Troque a dor pela paz de Deus. Diga comigo, trocar a dor. Fale forte, trocar a dor pela paz de Deus. Colossenses 3,15, na versão NVI, diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Sabe para que você foi chamado? Para viver em paz. Sabe por que Deus te deu? Para que Deus te deu essa família? Não é para viver em pé de guerra. Deus te deu essa família para você viver em paz. Em paz, em paz. Eu teria muito mais para falar, mas eu paro aqui. Hebreus 12,15, na versão BV diz: cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar as melhores bênçãos de Deus. Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, prejudicando muitos na sua vida espiritual. Olha o que a Bíblia diz. Como a Bíblia se importa com a nossa alma. Lucas capítulo 6, versículo 31, na NVI diz: como vocês querem que os outros lhe façam? Façam também vocês a eles. Vamos orar? Feche os seus olhos, por gentileza. Todos.